Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre projeto e avaliação em aprendizado de máquina. Para poder fazer isso, eu vou introduzir alguns assuntos também importantes que tem a ver com o projeto de experimentos, quando a gente vai planejar desde o início. Então, a avaliação de um projeto científico, ela começa sempre no momento em que a gente faz o projeto dos experimentos em si, da coleta de dados, etc. Então, eu queria tocar nesses assuntos também. Então, vou falar aqui sobre amostragem e estratégias de amostragem, experimentos, análise de dados, testes de hipótese e avaliação em aprendizado de máquina em particular. Bom, quando a gente trabalha com dados, que é o que aprendizado de máquina, ciência de dados, inteligência artificial realizam comumente, nós sempre vamos ter que realizar algum tipo de coleta de informação. Muitos desses métodos eles se baseiam no fato de que as amostras, quer dizer, a amostra que eu tenho em mãos, ela é representativa de uma população ou de uma população alvo que eu quero estudar, ou de um certo fenômeno também. E nesse contexto a gente tem os conceitos de censo e amostragem. Censo ocorre quando eu mapeio todos os indivíduos de uma certa população. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa com todos os alunos, com os alunos do ICMC, uma pesquisa que vai estudar os alunos do ICMC de algum ponto de vista. Eu faço censo se eu executar aquela coleta de dados com todos os alunos. Então tem que ser todos mesmo, tá? Com alguma perda ali, mas a ideia é focar em todos. A forma de fazer é por meio de uma amostragem. Quer dizer, ao invés de selecionar todos os alunos do ICMC, eu vou escolher uma quantidade para amostrar. É muito raro que a gente tenha a necessidade de realizar o censo. E comumente a gente faz de uma maneira amostrada, utilizando uma amostra da população. Mas a amostragem sempre implica em algum erro. Para que a gente diminua esse erro relacionado à amostragem, é preciso que a gente tome cuidado com o viés de seleção, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, no momento em que você vai calcular ou projetar a sua coleta de dados, ou obter mesmo de fontes de dados já existentes, a gente tem que ficar atento sobre a natureza das variáveis envolvidas. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa que tem a ver com coisas que possam ser medidas de maneira numérica, eu vou ter em mãos variáveis, então numéricas, que podem ser tanto discretas quanto contínuas. Quando que elas vão ser discretas? Quando elas têm, por exemplo, a característica de contagem ou o fenômeno que as descreve são discretos. Então, por exemplo, se eu quero contar quantos alunos do ICMC fizeram ensino médio em escolas públicas. Então, isso é uma contagem. Não tem como um aluno fazer, sei lá, ter meio aluno que faz alguma coisa. Então, é uma variável discreta. Uma variável contínua, por exemplo, se eu quero saber, sei lá, a altura média de todos os alunos do ICMC. Como a altura é um valor dado em metros, metros a princípio é uma medida contínua. Então eu poderia ter uma grande quantidade de valores, então eu não vou considerar como sendo discreta, vou considerar como sendo contínua. Por que isso é importante? Porque as ferramentas que nós vamos usar para trabalhar com essas variáveis, elas são mais adequadas ou menos adequadas depender da sua natureza. Então, é algo que você tem que estudar para poder entender se é adequado ou não. Eu não vou aqui discutir qual algoritmo, qual método é mais adequado para cada um, mas é algo que você tem que procurar saber. Por outro lado, eu tenho as variáveis também chamadas de categóricas. As variáveis categóricas, elas são aquelas que indicam, como o próprio nome diz, ao invés de uma codificação numérica, uma codificação que tem a ver com a categoria, uma anotação sobre aquilo. Por exemplo, exemplos típicos são estado civil, né? Então, a pessoa é casada, divorciada, solteira, viúva, etc. Então, é um dado categórico, ela não tem uma relação numérica. Tem o sexo também, masculino e feminino, também é uma variável categórica. Outra variável categórica
A gente pode ter, por exemplo, se a pessoa tem uma disciplina na pós-graduação, por exemplo, as pessoas tiram notas. A gente até brinco, né, que a gente vai para a pós-graduação e a gente volta para o primário, né? Porque as notas na pós são A, B, C e D. Então isso aqui também é uma variável categórica. Não dá aqui, não é numérico. Tá, mas aí tem uma diferença, né? Se eu tenho uma variável categórica, por exemplo, como essa, que é um conceito que a pessoa tirou na pós-graduação, e eu tenho uma outra variável categórica que é, por exemplo, o estado civil. Então, estado civil, sei lá, casado, solteiro, divorciado e viúvo. Vai. Então, tem essas relações. Uma delas é ordinal e a outra é não ordinal. Quem adivinha aí qual é qual? Bom, as ordinais são aquelas que têm conceito de ordem. Isso significa que eu posso colocar um sinal aqui de maior ou de maior ou igual que vai funcionar. Então eu sei, por exemplo, que o conceito A é maior do que B é maior do que C é maior do que D. Então ela tem relação de ordenação, enquanto que estado civil não tem essa relação. Então a variável também é categórica, mas eu não tenho como estabelecer que, sei lá, que casado é maior que solteiro, que é maior, não faz nenhum sentido, né? Então depende de como é que eu vou trabalhar. Isso também impacta muito nos métodos que a gente vai utilizar. Porque quando a gente utiliza um espaço vetorial, a gente assume que nós estamos, por exemplo, codificando isso aqui. Bom, vocês sabem como dentro da computação tudo é número, tudo é codificado de maneira binária. Então, de alguma maneira, eu vou conseguir aqui um código para esse C. Se eu utilizar a tabela ASCII, por exemplo, é um código. Sendo um código, eu posso fazer conta com ele. Mas será que eu realmente posso fazer? Então, aí que está essa questão. Se a gente tem, por exemplo, uma reta que representa os conceitos A, B, C, D, eu posso até fazer uma conta aqui, né? Eu posso até fazer matemática aqui em cima. Porque eu sei que, sei lá, 2 vezes A vai ser maior do que 3C, não sei. Né? Então, tem uma relação entre eles. Já se eu uso a variável não ordinal, não faz o menor sentido eu fazer isso. Mas elas vão estar representadas numa reta de números, mas a relação entre elas não pode ser considerada uma relação ordinal. Bom, quando eu vou fazer uma amostragem, e considerando, né, que eu tenho então variáveis e exemplos que eu quero capturar do mundo real. Um exemplo típico, né, de explicar como isso funciona é verificar quando você está cozinhando o sal na panela. Então, se eu quero verificar, por exemplo, se a comida tem sal suficiente, sei lá, um molho de tomate ou um arroz, eu quero verificar se tem sal suficiente na comida. O que a gente faz, né? Para quem cozinha, a gente faz uma amostragem. Por que não o censo? Se eu estiver cozinhando molho de tomate e eu quero ter certeza que o molho de tomate tem sal, se eu fosse fazer o censo, eu teria que comer todo o molho de tomate, né? Só para verificar se tem sal ou não. Então, às vezes, não faz muito sentido, certo? Se eu quero fazer só uma amostragem, é simplesmente pegar uma colherinha e amostrar um exemplo ali e eu vou assumir que aquela amostra é representativa. Para eu concluir se mais sal é necessário, é o processo que a gente chama de inferência. Então, inferir a partir de uma amostra. E a amostra, então, precisa ser representativa. E para isso, eu tenho que ter o processo de aleatoriedade. E isso aqui, pessoal, é a chave para um monte de experimentos e análises corretas, não só em aprendizado de máquina, mas em muitas áreas. Tá? Por que, então? Bom, suponha que eu jogo sal em cima assim, do molho, só em cima. E eu vou lá, pego uma colher e experimento bem onde joguei sal. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu não tenho uma amostra representativa. Eu tenho que misturar aquilo tudo. E esse processo de mistura, de embaralhamento, é o processo de aleatoriedade. Bom, o que pode dar errado nesse tipo de cenário? A amostra ela pode ser de conveniência. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente pode querer, por exemplo, verificar, estou fazendo uma pesquisa com reconhecimento facial, por exemplo. Então eu quero saber se um algoritmo funciona bem em faces de pessoas. Eu vou lá e vou capturar faces. O que eu faço? Eu pego os meus colegas do laboratório de pesquisa e pergunto para eles, posso tirar uma foto sua para pesquisa e tal? Então, eu pego só as faces dessas pessoas. Essa é uma amostra de conveniência. É uma amostra facilmente acessível pelo pesquisador. Muitas vezes essa amostra de conveniência ela não é representativa. Não tem garantia de que ela vai ser representativa. Então esse é um viés que tem que ser considerado.
O próximo viés é o viés de abstenção. Significa que apenas uma fração não aleatória da população responde a uma certa amostragem. Isso ocorre muito quando você tem um cenário, por exemplo, próprias eleições, né? A gente tem um cenário de que algumas pessoas não vão votar, né? Então, a gente tem dois cenários aqui que estão ligados ao mesmo tempo, a abstenção e a resposta voluntária, né? Eu vou falar sobre os dois ao mesmo tempo. Na resposta voluntária, a ideia é que, dentre as pessoas que foram selecionadas para uma certa pesquisa, aquelas com opinião mais forte têm mais chance de responder. Então, suponha que você tem, sei lá, um questionário para saber como é que o bandejão está, se está bom ou ruim. Provavelmente aquelas pessoas que estão odiando o bandejão vão responder muito mais do que aquelas que estão satisfeitas. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente pergunta ou como que a gente seleciona para ver se eu não tenho uma resposta voluntária. E quando eu tenho abstenção, é quando apenas uma fração não aleatória da população responde. Quer dizer, quando eu tenho uma abstenção aleatória, então as pessoas respondem ou não respondem, eu tenho dados diferentes que são aleatoriamente escolhidos, não tem problema. Mas se eu tenho uma abstenção por um motivo não aleatório, eu tenho um problema de viés. Por exemplo, eu tenho que estou fazendo uma pesquisa com pessoas, né, com humanos, e eu peço para as pessoas virem até o ICMC para fazer responder algum questionário, fazer uma entrevista. Provavelmente, pessoas que moram próximo do ICMC têm uma chance maior de vir do que quem mora muito longe. Então eu vou ter uma fração não aleatória da população que responde, enquanto que alguma está fora desse espectro. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, tanto na hora de coletar dados, quanto na hora de utilizar dados que já existem, verificar se as pessoas que coletaram esses dados cometeram algum desses vieses. Bom, e como é que eu seleciono uma estratégia de amostragem? A gente tem aqui um exemplo do XKCD, em que eu tenho uma função int get random number e retorna 4. E aí ele comenta aqui, escolhido por uma rolagem de dado justa, garantido de ser aleatório. Quer dizer, o cara rolou o dado uma vez, deu 4. Quer dizer, aquela rolagem é aleatória, né? Mas obviamente que essa função aqui não é nada aleatória. Como a gente faz então? Né? Tem um grupo de dados, um grupo de uma população de interesse, eu tenho que garantir que essa população aqui representada aqui nesse círculo, eu tenho vários indivíduos, então eu tenho que aleatoriamente selecionar e de maneira que eu sei que aqui tem uma bolinha menor, né? Ficaria mais interessante se fossem as duas bolinhas assim, né? Então eu tenho vários exemplos aqui, vários indivíduos aqui. Podem ser pessoas, podem ser imagens, podem ser dados bancários, podem ser qualquer coisa que você pensar. Então o que eu tenho que garantir aqui? Que eu vou selecionar aleatoriamente esses exemplos, de maneira que eu cubra bem esse espaço aqui, certo? Então estou cobrindo esse espaço aqui corretamente. Então de todas as amostras possíveis, todos os exemplos possíveis, eu estou cobrindo bem o espaço. Quando que eu não faço isso? Né? Quando eu seleciono uma parte, por exemplo, aqui. Essa é a amostra de conveniência ou outras. Então eu estou pegando os mesmos 6 exemplos, mas está todo mundo nesse cantinho aqui. E aí eu começo a ter problemas nas conclusões daquilo que eu tenho para fazer. A gente chama esse primeiro processo aqui de IID, independente e identicamente distribuídos. Aqui é não IID. Quando que ocorre o processo IID? Identicamente distribuído, que significa que eu vou pegar eu assumo que eu posso pegar de qualquer lugar. Então, é a primeira parte aqui, né? Identicamente distribuído. Independente significa o seguinte, quando eu pego um exemplo, então, por exemplo, aqui, estou pegando um primeiro carinha aqui, né? Então, seleciono esse aqui, pá, selecionei. Agora, esse 1 aqui não afeta a probabilidade de eu selecionar o próximo. Porque eu posso ter tanto um problema aqui de viés de conveniência, quer dizer, eu já estou pegando aqui só de um pedaço aqui, né? Eles são independentes, mas eu só estou pegando de um conjuntinho aqui.
Então o que eu feri aqui foi o identicamente distribuído. Mas eu posso ainda considerar que ele é identicamente distribuído, quer dizer, eu vou pegar de todo esse pedaço aqui, mas os exemplos não são independentes. Quer dizer, quando eu pego alguém, a probabilidade de eu pegar o próximo é influenciada. Então eu vou pegar alguém perto aqui. Então esses dois fenômenos causam esse aglomeramento aqui, né? Essa concentração de exemplos em um cenário específico. Tá? Por exemplo, quando não é independente. Se eu chamo, por exemplo, pessoas para responder um questionário. E aí eu faço o seguinte, né? Eu chamo 2 amigos meus e eu peço para esses amigos chamarem 2 amigos. Então, se eu estou pedindo para alguém se chamar alguém, não é mais independente. Né? Porque vai depender daquela pessoa. Aquela pessoa vai selecionar os próximos. Se fosse realmente independente, eu selecionaria aleatoriamente de um conjunto completo, sem dependência entre um e outro. Então eu preciso dessas duas coisas serem verdades, né? Ser independente e ser identicamente distribuído, para garantir uma série de propriedades estatísticas e dos métodos que a gente vai utilizar. Algumas estratégias de amostragem. A primeira é a amostragem aleatória simples. Então eu quero fazer um projeto em que eu tenho um jogo, por exemplo, e eu quero verificar se esse jogo educacional funciona bem com alunos do ICMC. Tá, vou pegar todos os alunos do ICMC, pegar os números USPs dele e aleatoriamente selecionar, digamos, 10 números USP. É isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou atrás desses 10 números USP. Então essa é a amostragem aleatória simples. Eu pego aqui aleatoriamente de todo o conjunto. Eu tenho também a amostragem estratificada, em que eu escolho por população de interesse. O que significa isso? Bom, eu quero garantir que eu tenha representatividade entre os diferentes estratos dentro do ICMC. Vamos supor, eu tenho os alunos de graduação, que eu tenho os alunos dos diferentes grupos, dos diferentes cursos de graduação. Então eu tenho do BCC, que entra 100 alunos por ano, então tem mais, sei lá, da matemática aplicada ou da matemática, do BSI e não sei, eu posso ter um outro conjunto menor aqui da aplicada, vai. Então aqui, desculpem, eu estou excluindo alguns cursos, tá? Mas só para explicar a ideia. Então eu quero garantir que eu tenha, por exemplo, 3 exemplos de cada um. E aí eu tenho então uma estratificação da amostragem. Isso também é possível, né? E deve ser feito quando eu quero garantir que eu tenho uma amostra suficiente de todos os grupos, por exemplo. A outra ideia é a amostragem por agrupamento. Ao invés de eu selecionar aleatoriamente entre todos os exemplos, eu vou fazer um censo ou uma amostragem dentro de grupos. Vamos supor, eu tenho as turmas do ICMC, então eu tenho várias turmas. Bom, não necessariamente eu preciso amostrar todas as turmas. Eu posso escolher algumas turmas de algumas disciplinas. Vamos supor que essas aqui são turmas do BCC 2020 e 2019. E essas são as turmas de cálculo, GA, cálculo e GA, vai? As diferentes turmas aqui de cálculo e GA. Bom, se eu quero, eu vou pegar uma turma de GA e uma turma de cálculo. Beleza. Então eu fiz um agrupamento e eu vou perguntar para todo mundo dessas turmas de cálculo e GA. GA e cálculo. Sobre alguma coisa. E aí então eu fiz uma amostragem para o agrupamento. Eu estou ignorando aqui as outras turmas, assumindo que essas aqui representam bem a população como um todo. Joia, agora os experimentos. Como é que a gente faz aqui para obter um bom experimento? Para eu obter uma relação causal, correlação ou comparação, eu tenho níveis diferentes de como é que eu faço essa pesquisa. Isso aqui tem um aspecto muito mais de pesquisa epidemiológica na área da saúde do que em computação, porque a gente simula muitos dados, né? Mas qual que é a ideia? A ideia dos experimentos é estabelecer causalidade, ou seja, uma coisa causou a outra. Correlação, que não é a mesma coisa, tá? Eu tenho duas variáveis que são semelhantes, mas a gente não sabe quem causa quem. Ou comparação, quero saber qual é a diferença entre A e B. Então eu tenho um fenômeno A e um fenômeno B.
por exemplo, e um C, vai. Eu quero saber o seguinte, bom, quando, vamos supor, eu tenho as notas de alunos relacionadas a se eles vêm do SISU ou foram selecionados pelo SISU ou pela FUVEST, e a C, de qual estado eles vêm, se é estado de São Paulo ou fora do estado de São Paulo, vai. Bom, então o que acontece? Eu tenho uma variável aqui, que é o que eu quero ver, por exemplo, as notas. Aqui eu tenho a origem, ou melhor dizendo, o vestibular. E o estado. Ou só dizendo se é estado de São Paulo ou não, vai. Se vem aqui do estado ou não. Então eu quero saber se A explica C e se B explica C. Bom, aí tem coisas que a gente pode ver, né? Quer dizer, a gente quer ver se A é diferente de B, né? Se A causa C, se B causa C, ou se estão apenas correlacionados. Tá? São coisas distintas. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que ter um grupo controle para poder ter causalidade dos fatos. O que é isso? Eu tenho que ter um grupo com o qual eu não aplico uma intervenção ou eu não aplico um certo tipo de intervenção mesmo, né? Um certo tipo de método. Aqui não tá tão, esse exemplo aqui não ficou tão bom para isso porque aqui não tem intervenção, só estou verificando. Então poderia ter um D aqui, que é um grupo que joga um determinado jogo educativo. Eu quero ver se isso influenciou nas notas. Para saber se o jogo educativo realmente influenciou nas notas ou não basta eu verificar esse grupo aqui D. Eu tenho que ter um outro grupo E que não joga para poder ter o controle e verificar se as notas aumentam ou não. Então o grupo controle é aquele com o qual não realizo intervenção. No caso de aprendizado de máquina, a gente tem isso também, eu vou mostrar mais para frente. A aleatorização que eu tenho que garantir é que eu tenho que distribuir os sujeitos, os exemplos, de forma aleatória. Quer dizer que os estudantes aqui, ou eu faço um censo, eu pego todos, ou eu seleciono aleatoriamente. Não basta, por exemplo, eu dizer, quem quer participar da pesquisa? Porque geralmente quem quer participar pode gerar aquele viés de resposta. Então eu não quero isso. A replicação. Eu tenho que mostrar suficientemente exemplos, por exemplo, fazer um censo, ou replicar várias vezes. Então eu posso, por exemplo, eu faço isso aqui para a turma de 2020, mas eu faço para a de 2019, eu faço para a de 2018 também. Então estou replicando o estudo várias vezes. E eu tenho também o bloqueio, que é bloquear por variáveis que possam afetar o resultado. Então, se eu quero, por exemplo, verificar se um jogo educacional aqui influencia nas notas ou não, eu posso tentar compensar, por exemplo, pelo fato de que eu tenho algumas pessoas que já tiram notas boas. Assim, então eu não vou selecionar essas pessoas, né, que já tiram notas muito boas, nem as que tiram notas muito baixas, por exemplo. Eu posso tentar eliminar coisas que por meio de alguma variável que influencie demais, eu posso tentar eliminar possíveis confusões. Eu posso selecionar só pessoas que têm notas intermediárias, para evitar esse tipo de confusão. Tá? Tem uma outra terminologia também comum em experimentos, principalmente fora da computação, que é placebo, efeito placebo, estudo cego e duplo cego. Isso aparece mais em outros estudos, eu não vou citar aqui, mas tem a ver com esse tipo de montagem aqui de experimentos. Bom, exemplo em computação. Um método de segmentação de imagens com aplicação médica. Quer dizer, eu tenho uma imagem, sei lá, uma imagem de pulmão, e eu quero verificar se eu consigo separar daqui da imagem só a lesão, se existir, do pulmão. O que eu deveria fazer aqui, né? Como é que eu deveria fazer para garantir que eu tenha esses métodos? Bom, eu tenho que... eu vou aplicar um método novo, né? Então, o meu método. Vou aplicar, ele vai me dar um resultado X. Como é que eu garanto aqueles itens de cima? Controle, aleatorização, replicação e bloqueio. Bom, eu tenho aleatorização se quando eu seleciono as imagens aqui que eu vou utilizar o meu método, eu selecione imagens variadas. Eu tenho variedade
na base de dados. Se eu for coletar, eu tenho que garantir que eu tenho vários sujeitos diferentes. Se eu for obter de base de dados, eu tenho que garantir que essa base de dados é diversa. Porque senão eu posso, por exemplo, achar que o meu método é ótimo, sendo que ele só resolve um problema específico. O segundo item, então eu comecei com o 2 aqui, né, que é a aleatorização. O primeiro, que é o controle, é passar essas imagens também por outros métodos e ter o resultado. Quer dizer, eu tenho que comparar com métodos que não são os meus. Por exemplo, métodos que já estão comprovados na literatura, ou nem usar o meu método e ver se existe um resultado similar. Aqui eu tenho resultado 1, resultado 2. Né? Então eu tenho que ter comparação com alguma coisa. Replicação. Eu tenho que garantir, né, é a mesma coisa do item 2 aqui, que é a aleatorização, mas agora eu tenho que replicar isso várias vezes para ter certeza que eu tenho estabilidade. É isso, idealmente. E bloqueio, caso eu tenha, por exemplo, alguma imagem que tenha características que confundam aqui o problema. Eu posso retirá-las do estudo. Bom, no item 2, projeto de uma nova tela de tinta eletrônica para facilitar a leitura. Então vamos supor que você tem lá aqueles leitores digitais e você, na sua pesquisa, você obtém uma nova tela. Essa nova tela, teoricamente, ela é mais fácil de ler. Como é que você vai fazer para obter esse estudo? Bom, primeiro, a gente tem que obter o controle. Então, se eu tenho a minha nova tela, eu tenho que testar com uma tela anterior. Quer dizer, eu tenho que ter o controle para saber se a minha nova tela melhora, saber se a anterior também não melhora. Eu tenho que considerar as duas. Se eu quero fazer aleatorização, eu tenho que escolher muitas pessoas, né, diferentes, então idades diferentes, gênero, que mais? Condições sociais, para garantir que eu tenho aleatorização, que para todo mundo vai funcionar bem essa nova tela. Terceiro, se eu tenho que fazer algum tipo, então eu falei já, replicação, né? Eu tenho que replicar isso várias vezes ou coletar pessoas suficientes. E bloqueio. Então eu posso, por exemplo, bloquear do estudo ou compensar por variáveis de pessoas que já leem muito. Então, por exemplo, se a pessoa lê mais do que 10 livros por ano, eu tenho que distribuí-las aqui entre os dois grupos, né, anterior e nova. Eu não posso, quer dizer, eu coloco todo mundo aqui que já lê muito para ler minha tela e todo mundo que quase não lê para ler a tela antiga, eu vou ter problemas. Né? Então, eu tenho que bloquear pessoas que leem muitos, quer dizer, posso até tirar elas do estudo, ou eu tenho que compensar esse fato. Enfim, a gente pode ir seguindo aqui dando outros exemplos nessa sequência. Bom, qual que é a consequência desse tipo de análise? Se eu tenho amostragem aleatória e atribuição aleatória, ou seja, eu amostrei, né, os dados eles são completamente aleatórios, e quando eu faço a atribuição entre, por exemplo, a tela nova e a tela antiga, o método novo e o método antigo, o método que eu estou comparando, também aleatória, essa consequência, quer dizer, quando eu vou concluir, eu sei que as minhas conclusões elas são causais e generalizáveis. O que significa isso? No caso da tela, eu sei que o que causou a pessoa ler melhor ou ler mais rápido foi a minha tela. Então é uma causalidade. Quando que é generalizável? Como eu atribuí aleatoriamente, por exemplo, a pessoas que leem muito, leem pouco, nunca leram, eu consigo generalizar isso para uma população maior. Então, mesmo que eu tenha feito uma pesquisa, suponha com 100 pessoas, 200 pessoas, eu tenho uma certa garantia de que isso generaliza para uma população maior. No caso da imagem, é a mesma coisa. Se eu tenho doenças diferentes e imagens aleatoriamente escolhidas, eu também posso ter um certo grau de generalização. Bom, se a amostragem é não aleatória, quer dizer, eu obtive esses dados e eles têm um certo viés, eu até posso obter causalidade, quer dizer, naquela amostragem não aleatória pode ser que o meu método ou a minha tela funcione melhor do que a outra, mas ela não é generalizável, quer dizer, eu não posso dizer que isso vai ser aplicado a outras imagens ou a outras pessoas, a uma população maior, por exemplo. Já pelo contrário, se a atribuição não é aleatória, ela é generalizável, quer dizer, eu tenho uma população que tem uma amostragem suficiente, mas eu não tenho uma atribuição, não tenho grupo controle,
por exemplo, né? Então eu só testei com o meu método. Ela é generalizável. Qualquer conclusão que eu chegue é generalizável. Então, se eu dei, por exemplo, o meu sistema, a minha tela, para muitas pessoas lerem, e todas elas gostaram, todas elas aumentaram, segundo elas mesmas, a velocidade da leitura, eu posso generalizar isso para uma população maior. Mas eu não posso estabelecer causalidade. Talvez não foi por causa da minha tela que elas gostaram de ler ou que a velocidade de leitura foi maior. E aí eu tenho o pior cenário. Um cenário em que eu não tenho nem atribuição aleatória, nem amostragem não aleatória. Aí eu não tenho nada. Então isso aqui é completamente um estudo inútil, né? Cientificamente inútil, porque eu não estabeleço nem se meu método é melhor mesmo ou não, né? Não foi por causa do meu método, da minha tela, ou do meu algoritmo que aquilo melhorou, e eu nem consigo generalizar isso para uma população maior. Então cuidado aí nesse cenário. Bom, tem aqui mais uma tirinha, alguém dizendo, né? Eu pensava que correlação implicava causalidade. E aí ele mesmo diz, então eu fiz uma aula de estatística e agora eu não penso assim. Aí a moça diz, bom, parece que as aulas ajudaram. E ele talvez, né? Quer dizer, será que o fato dele ter tido aulas de estatística fizeram com que ele parasse de pensar assim? É a causa ou é só uma correlação? Então é por aí que a gente tem que pensar. Bom, na hora de fazer análise de dados, comumente a gente tem valores numéricos. E se eu quero estudar variáveis, eu comumente vou considerar nessas variáveis, ao invés de considerar variáveis individuais, eu considero medidas de centro e de dispersão. O que significa isso? É olhar para a média ou a mediana. Então, eu tenho um grupo de dados, né? Um grupo de notas, por exemplo, de alunos. E eu sei que eu sei ali que eu tenho notas de várias pessoas, ou eu posso dizer também, né, no caso da segmentação da imagem, que eu tenho qualidades diferentes de segmentação, né? Métodos que segmentam de maneira mais perfeita, outras menos perfeita. Eu tenho também velocidade de leitura, quem acabou mais rápido o livro, né? Acabou em quantas horas, por exemplo. O que eu posso calcular dessas medidas? Uma média, quer dizer, eu pego todos os exemplos aqui e calculo a média. A média me diz quanto, em média, aquelas pessoas são associadas a uma certa variável. A mediana também é usada, né? Mas a mediana não a mediana é uma medida robusta que tem a ver com a ordenação dos elementos. Então são as duas que podem ser utilizadas, vocês podem procurar mais sobre elas. Quando eu tenho espaço contínuo, eu posso utilizar a média e eu calculo o desvio padrão, quer dizer, eu tenho sim, né, eu tenho por exemplo notas aqui das pessoas ou velocidade de leitura, né, e cada ponto aqui é uma velocidade. Então eu vou amostrando isso aqui. Eu sei que quanto mais longe aqui, por exemplo, pessoa que demorou 1 hora só para ler o livro e uma pessoa que demorou 200 horas. Os extremos vão ser sempre menos prováveis do que a média. Então, nesse caso, a gente pode ter uma distribuição que a gente chama de distribuição normal, que é o que captura a ideia da média e desvio padrão aqui. O desvio padrão é a distância a dispersão que os exemplos têm com relação à média. Isso me dá uma boa medida. Quanto menor o desvio padrão, quer dizer que os dados estão mais concentrados aqui no meio, pertinho da média, então eu tenho mais certeza da veracidade daqueles dados, da medida que é a média. Eu não vou entrar em detalhes aqui de outras coisas que a gente pode fazer, né? Mas dá para você transformar esses dados também se for necessário. Mas considerem tanto a média quanto a mediana para isso. O desvio padrão é uma medida de dispersão, né, que eu já falei aqui. O IQR é a medida de dispersão relativa à mediana. Tem aqui alguns dados em R para vocês testarem, caso vocês queiram depois. Bom, a análise de dados, ela pode ser feita... Eu vou pular essa parte aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá? A análise de dados, então, ela pode ser feita, né, pela média, comparação de média e desvio padrão. Então, eu quero, por exemplo, calcular a média de leitura, né, de horas de leitura. Ou eu posso comparar a média de notas, etc., né, de um certo grupo 1 com um certo grupo 2. Então, tem essas duas comparações. E as dispersões também. Às vezes, eu também quero comparar, fazer uma correlação entre duas variáveis.
Então lembra quando eu comentei lá no começo, né, que eu tinha, por exemplo, um fenômeno A, e eu queria ver se esse fenômeno A ele tinha a ver, ou ele estava relacionado a um fenômeno B, por exemplo. Então, por exemplo, quanto maior eu tenho uma coisa, maior eu tenho a outra, né, e vice-versa. Esse tipo de relação ele é chamado de correlação. Quer dizer que uma variável ela explica a outra variável. Eu consigo medir uma por meio da outra. Vamos supor, né? Será que a sua nota em cálculo é uma boa medida para estimar a sua média ponderada? É a sua média com reprovações, sei lá, né? A média ponderada ao longo dos semestres? Talvez sim, talvez não, né? Não sei. Então, o que a gente faz nesse caso? Né? A gente estuda se as duas estão correlacionadas. A gente pega vários alunos. A gente vai pegar aqui a nota, por exemplo, que a pessoa tirou em cálculo 1, por exemplo. Então tem várias notas, né? Pode ser 10 ou pode ser 0. A gente vai pegar a nota de uma pessoa. A gente vai relacionar isso com a média dela. Por exemplo, a média depois do final do primeiro ano, do segundo ano. Bom, eu pego aqui, o cara tirou 5 em cálculo e a média dele é 4. Então aqui 5 e 4. Um outro aqui tirou 10 em cálculo e a média dele é 7,5 ou 7. E então eu vou colocando pontos aqui. Cada ponto é um aluno ou uma aluna. E a sua relação da nota entre a nota de cálculo e a média. Aí o que vai acontecer, né? Eu posso encontrar uma reta aqui, que é o que a gente chama de regressão. Regressão linear é uma reta que explica um fenômeno com relação ao outro. De certa maneira, eu estou querendo predizer a média com base na nota de cálculo que a pessoa tirou no primeiro semestre. Então é isso que eu estou querendo dizer. Será que tem uma correlação? Bom, a correlação não necessariamente significa causalidade. Né? Então, quer dizer, não é porque a pessoa tirou uma nota X de cálculo que a média dela vai ser aquilo. Pode ser que sejam só correlacionados. E aqui tem um exemplo interessante, depois vocês podem procurar esse site aqui, ó, tylervigan.com, em que ele mostra várias variáveis que estão relacionadas e que não existe causalidade. Por exemplo, tem aqui em verde o quanto que os Estados Unidos gastou em ciência, espaço e tecnologia ao longo dos anos, desde 99 até 2009. Essa linha vermelha são suicídios por estrangulamento, enforcamento e sufocamento. Quer dizer, olha como que as curvas estão muito similares. Alguém poderia dizer, poxa, então será que o fato dos Estados Unidos gastar com ciência, espaço e tecnologia causou suicídios? Provavelmente não. Mas existe correlação? Existe correlação. Tem aqui uma outra curva, que é em vermelho. É a receita gerada por arcades, né, quer dizer, fliperama, e o número de doutorados em ciência da computação obtidos nos Estados Unidos. Também tem uma correlação, mas tem causalidade? Eu preciso de um estudo para verificar se tem causalidade. Então, uma coisa é ter correlação, quer dizer, uma variável, ela pode ser usada para explicar a outra, mas a gente não sabe dizer se ela causa a outra. Bom, em correlação, quando a gente fala em correlação, né, a gente geralmente tem esse gráfico que eu mostrei para vocês ali no outro slide. Eu tenho vários pontos aqui e eu ajusto, quando a correlação é linear, eu ajusto uma reta aqui. Então, vem aqui e ajusto uma reta. Tá, essa reta, ela tenta explicar uma variável com relação à outra. É uma tentativa aqui de ajustar isso. Então, se eu tenho a nota de cálculo, por exemplo, de alguém, e eu tenho a média daquela pessoa ao final do segundo ano, por exemplo. Isso quer dizer que eu consigo, se eu ajustei essa reta aqui para alunos atuais, para um aluno futuro, quando ele tirar uma nota X em cálculo, eu posso projetar esse valor aqui e tentar predizer qual vai ser a média dele no final do segundo ano. Mais ou menos essa é a ideia. Bom, para medir se essa correlação realmente existe ou não, existe um fator chamado de fator R. Esse fator R, ele diz o quão bom é o ajuste dessa reta. Só que a gente vê por aí, em vários cenários, o pessoal aceitar correlações de R bem baixo. Tá? Esse R aqui, por exemplo, desse artigo, né, esse é um artigo real, tá, que eu peguei aqui, e a gente viu aqui que ele
ele mostra uma correlação aqui, essa reta aqui sendo ajustada nesses pontos, né? Então é bem complicado aqui, né? Dizer que essa reta realmente explica esses pontos. E dá para ver que os valores aqui de R dele são aqui, ó, ponto 26, ponto 25. O que significa isso? Esse R, ele é um valor entre menos 1 e 1. 1 significa que uma variável explica perfeitamente a outra. Menos 1, que significa que elas também explicam uma a outra, mas elas são inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Tá? E aqui, ele tem um R aqui de ponto 26, mas a gente tem que lembrar que, só para a gente deixar claro, que essa correlação, quando vocês virem o R, o correto é você elevar ele ao quadrado, porque eu tenho um espaço 2D, eu tenho duas variáveis. Então aqui nesse artigo ele errou feio, né, porque ele achou o R, só que quando a gente eleva o R ao quadrado, o 25 aqui ao quadrado, dá 0,06. Significa que praticamente não tem correlação. O zero aqui é não ter correlação, né? Nenhuma correlação. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer esses experimentos. Bom, a gente vai falar aqui do teste de hipótese também. O teste de hipótese é uma ferramenta estatística bastante utilizada nesse cenário, que ele vai verificar se eu tenho um conjunto de dados, por exemplo, de pessoas que utilizaram a minha tela de leitura e a velocidade com que elas conseguiram ler. Então tem aqui, por exemplo, o número de horas que elas demoraram para ler um certo livro. E aí eu tenho também aqui dois outros leitores digitais que já existiam antes. Vou pegar. Então esse é outras pessoas que leram com outras telas diferentes. E aí eu tenho mais um aqui. Então essas pessoas vermelhas aqui, né, leram uma tela, a azul escura leram com outra tela o mesmo livro. E a azul clara leram com a minha tela, que eu inventei, o mesmo livro. Então essa é a quantidade de horas. Então, sei lá, aqui 200 horas e 0 horas. E aí eu tenho essa distribuição. Aqui, se a gente calcular a média, a gente vai ter aqui uma média e uma outra média aqui. Certo? Então essas médias aqui. Será? Então eu observo aqui, vamos supor que essas pessoas elas demoraram 200 horas é muito aqui, né? Ninguém quer ler 200 horas. Nós vamos pegar aqui 36 horas, vai. Lendo por um dia e meio inteiro. Né? Então vamos supor que aqui a pessoa lê um livro, sei lá, Senhor dos Anéis, né? E aí, ou o último livro do Harry Potter, sei lá. Então aqui a gente tem aproximadamente 24 horas que as pessoas leram. Essa aqui demorou 28 em média. E esse aqui não está muito em escala, tá, pessoal? Desculpem aí. Está em 32, vamos supor. Então, essas são as diferenças, de 4 horas para cada uma. Será que eu posso garantir, e vamos diminuir um pouco essa aqui, para deixar mais suspeito. Será que quem gastou 26 e 28 horas aqui, essa diferença entre eles, realmente é significativa essa diferença? Ou, por acaso, poderia acontecer aqui que nessa amostra, até foi um pouco menor, mas se eu escolhesse outra amostra, isso aqui se inverteria. Aqui a gente pode ajustar uma distribuição normal, que é aquela distribuição que explica o desvio padrão. Então tem essa distribuição e essa distribuição. Aquilo está bem fora, né? Essa distribuição aqui. O teste de hipótese ele vai ser uma ferramenta para comparar as médias. A hipótese nula, a gente assume que a hipótese nula é verdadeira e eu calculo uma estatística de teste. O que é isso aqui? Né? Qual que é a ideia? Eu vou verificar se a média, por exemplo, a média aqui, vou trocar de cor, essa média do meu exemplo, será que ela realmente é maior ou menor nesse caso, né, do que a média 2 e a média 3. Então eu vou comparar aqui, geralmente esses testes são pareados, eu posso fazer todos ao mesmo tempo, mas aí eu pareio, né, a média do 1 com a média do 2 e a média do 3. E eu vou fazer o teste.
A hipótese nula é de que elas são iguais. Se eu quebrar essa hipótese, então aí eu sei que elas não são iguais. E aí eu posso dizer que o meu método, por exemplo, essas 26 horas são significativamente menores do que as 28 horas. Tem uma segurança estatística de isso acontecer. Isso acontece, por exemplo, nesses testes, nessa significância estatística. A gente vê, por exemplo, que tem a ver com uma margem de erro também. E a gente vê agora em fases de eleições, né? A gente fala, pesquisa eleitoral tem erro de 5 pontos para mais ou para menos. Né? Então, quando a gente faz um teste de hipótese, a gente já assume. Bom, assumindo que eu vou errar 5% das vezes, esse aqui é o limiar, né, que eu estou utilizando, ó, rejeito a hipótese nula. Do contrário, eu não rejeito a hipótese nula. Então, eu vou assumir uma certa probabilidade de erro, né, um intervalo aqui de confiança, que a gente chama. O intervalo de confiança seria 95%. Né? Então, 5% aqui está fora do intervalo de confiança. E o que ele vai comparar, basicamente, é essa região aqui. Ó. Não quero me estender muito, isso aqui exige bastante... eu vou tentar comparar, vou pegar aqui essa cor certa. Essa área que está sobreposta aqui, tá vendo? Eu vou comparar esses dois, essa região aqui, ó, em que cai todo mundo junto. E verificar se se essa massa de dados aqui embaixo, ela não está tão sobreposta que mesmo as médias sendo diferentes, pode ser que eu esteja enganado. Então a ideia é o seguinte, o p-valor, ele diz, é um valor, né, que vai ser calculado com base nas distribuições, que diz que se a hipótese nula é verdadeira, qual a probabilidade de observarmos tão extremos quanto aqueles que dispomos? Ou seja, qual a probabilidade de observar valores extremos aqui, né, dos pontos aqui extremos da distribuição no futuro, né, para outros dados que não foram amostrados aqui. Se esse nível, né, de observar extremos for inferior a um limiar alfa, geralmente a gente coloca, existem vários aqui, 0,05 é um tipo, 0,01 é outro. Né? Então, quanto mais baixo aqui, mais rigoroso eu estou sendo. 0,05 é bastante utilizado, tá, na literatura. Então, o que eu olho? Se esse alfa aqui for menor do que 0,05, menor ou igual a 0,05, eu digo, então, é como se eu tivesse feito um corte aqui, assim, né, nas distribuições. E dizendo que, então, eu rejeito a hipótese nula. Né? Então, ele é abaixo de 0,05. Então, tem a probabilidade de observar um extremo tão extremos quanto aquele que dispomos é muito baixa. Né? Então, eu consigo manter, eu quebro a hipótese nula, né? Eu rejeito a hipótese nula de que essas médias são iguais. E aí eu consigo dizer que um método é melhor que o outro. Do contrário, né, se eu tiver um p-valor muito alto, então vamos supor, sei lá, acho um p-valor 0,20. Esse p-valor diz que eu tenho uma probabilidade alta de observar tão extremos quanto aquele que eu disponho. Então, se eu tenho uma probabilidade muito alta de observar valores muito extremos, quer dizer que eu tenho as distribuições parecem ser muito similares. Então, apesar de eu ter valores absolutos de 26 e 28, na verdade, estatisticamente, eles são iguais. Testes utilizados comumente. Teste T-Student, que quando os dados são distribuídos por uma distribuição normal, a gente pode utilizar. Ele compara, então, se eu tenho um conjunto aqui de dados e um outro conjunto de dados, né, da mesma origem, da mesma medida, posso comparar aqui com o teste T. Isso é verdade se os dados são dados por uma distribuição normal. Então, dá para fazer o teste aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas se você desconfiar que eles não são normais, você pode usar o Wilcoxon ao invés. Tá? Um dos dois. Ele é não paramétrico. Compara rankings entre dois conjuntos de dados, não precisa ser pela distribuição normal. Eu tenho também os métodos que analisam múltiplos conjuntos. Então, se eu tenho vários métodos, eu posso utilizar o que a gente chama de ANOVA. E aí não vai ser pareado, ele vai analisar todos ao mesmo tempo. E o Kruskal-Wallis, ele é a versão do ANOVA não paramétrico. Então, assim como o teste T assume normalidade, assume que os dados são normais, o Wilcoxon não, o Kruskal-Wallis não assume e o ANOVA assume. Então, procurem mais sobre isso. Tá? Muito bem. Por fim, avaliação e aprendizado de máquina. Eu vou me ater aqui a 3 pontos, né? A classificação, regressão e agrupamento, que são as 3 tarefas mais comuns.
Quando a gente tem classificação, a gente quer pegar um conjunto X de dados e mapear em classes. Então, por exemplo, uma imagem contém uma doença ou não. Regressão mapeia X em um outro espaço Z, que vai me dar aqui um valor numérico. Então eu estou querendo, por exemplo, me dar um conjunto de valores relacionados a uma casa. Então, sei lá, metragem quadrada da casa, quantos quartos tem, quantos banheiros tem, se tem garagem, e eu vou tentar estimar qual é o valor dessa casa. Então não é uma classe. Seria uma classificação, por exemplo, se essa casa, dado os valores da casa, se ela é, por exemplo, uma casa de nível A, B e C. Aí são classes. Mas quando é um valor numérico, por exemplo, um valor em reais. E agrupamento é quando eu tenho X e eu quero obter uma partição de X. Mas essa partição não tem classe. Ela é diferente do agrupamento. Então eu tenho os dados, eu quero só particioná-los, mas essa partição ela não tem uma anotação. Diferenças, né, de classificação por agrupamento. Na classificação, pegando o mesmo problema, né, se eu tenho, por exemplo, casas aqui, né, então eu tenho casas que têm uma certa metragem quadrada. Então eu tenho metros quadrados aqui e eu tenho o valor da casa. No problema de regressão, eu tenho a metragem e eu quero saber quanto que ela custa. No problema de classificação, eu tenho a metragem quanto ela custa, eu já tenho então esses valores aqui, metragem quanto custa. Então posso ter uma reta aqui que ajusta os dois, né? Seria a regressão. Na classificação, o que eu quero saber? Bom, eu tenho categorias de classe, de casas. Então tem uma certa categoria A aqui. Então esses pontos aqui são da categoria A. E quem que delimitou isso? Sei lá, alguém de uma imobiliária. Disse que isso aqui, um especialista disse que é assim. Tem aqui as categorias A, B e C. Eu quero, se tem uma nova casa aqui, por exemplo aqui, eu quero identificar, o cara chegou lá e quer vender a casa dele. Eu vou verificar se ela pertence à classe A, B ou C. Essa é uma classificação. Se for a regressão, eu tenho a metragem quadrada e eu quero saber quanto que ela custa. E se for um agrupamento? No caso do agrupamento, eu simplesmente agrupo essas casas aqui, mas eu não tenho, sei lá, classe A, B e C. Eu deixo que o algoritmo ache esses grupos. Então eu posso encontrar, vamos supor que eu encontro 2, 3, 4 grupos. O que significam esses grupos? Eu não sei, eu só sei que quem está dentro de cada grupo é similar. Bom, para todos esses métodos, a gente tem como a gente avalia se o método foi bem ou foi mal? As medidas básicas são o erro absoluto e quadrático. Então, o erro é o básico, né? É o que a gente tem que sempre pensar primeiro. Qual foi o erro? A acurácia, que é o contrário do erro, e a contagem de erros e acertos. Vamos lá, um por um. Bom, o erro absoluto e quadrático. Vamos supor que eu tenho um problema de regressão. Então, eu sei, eu tenho aqui metragens quadradas e valores de casas. E eu ajusto uma reta que explica a relação entre o valor da casa e a sua metragem quadrada. Então aqui, e valor. Tá. Qual que é o erro dessa reta? O erro absoluto vai ser a soma das distâncias entre todo ponto e a reta. Porque eu estou assumindo que a reta é perfeita. Né? Então, quando eu somo a distância entre cada ponto e a reta, eu tenho o erro absoluto. Quando que eu tenho o erro quadrático? O erro quadrático é quando eu quero penalizar quem está muito longe. Porque eu vou levar o erro ao quadrado. Então, quando eu tenho um valor de x qualquer, deixa eu trocar aqui a cor. Então, eu tenho valor, vamos por um valor y, que é o valor em reais. Vou pegar aqui o valor em reais verdadeiro. Então, esse é o valor verdadeiro. Eu subtraio ele do valor em reais da reta. Vou chamar aqui de R cifrão chapéu. Geralmente que esse aqui é o estimador. Essa diferença vai dar o erro absoluto. Então é o absolute error. Quando eu elevo isso ao quadrado,
colocar aqui com corzinha também. Eu tenho o squared error, que é o erro ao quadrado. O que ele faz? Né? Numa função quadrática, quanto maior o valor, maior é o quadrado dele. Então, isso faz com que eu penalize mais esses exemplos aqui. Ele vai contribuir mais para o erro do que um cara que está aqui pertinho. Basicamente isso. Então, a gente tem que olhar para esses erros e verificar qual que é o mais adequado para a gente. Esse é um problema de regressão, é muito utilizado, o erro absoluto e o erro quadrático. Quando eu pego, por exemplo, a média de todos os pontos, então faço a média dos erros, eu tenho o mean absolute error, ou o mean squared error. O que é a acurácia? A acurácia é uma diferença entre aquilo que foi predito e aquilo que foi obtido. Então, do total de itens que eu tinha para acertar, quantos eu acertei? No caso de regressão, não é muito utilizado, porque se eu tenho, por exemplo, uns pontos aqui e eu traço uma reta, se a reta passa, vamos por aqui, a reta passa por cima certinho só de um elemento. Então, só desse cara aqui, ó. O resto ela passou fora de todos. Essa reta ela é boa, ela explica bem esses dados. Mas aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele só acertou 1. Então a acurácia vai ser 1/8. Então por isso que a acurácia é mais usada para classificação. Quer dizer, quando eu quero agrupar, ou melhor dizendo, quando eu quero classificar em, por exemplo, 3 classes. Então tem essa classe, tem uma outra classe aqui. Então aí sim é o acerto. Porque quando é a acurácia. Porque quando eu pego um novo exemplo aqui, bom, será que ele está na classe verdadeira? Então vamos supor que esse cara aqui é assim, é azul. Aí eu tenho um outro aqui, só que na verdade ele era vermelho. Eu classifiquei ele como azul. E tem um que era azul, eu classifiquei como vermelho. Então o que acontece aqui? Aqui eu posso pegar a acurácia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, vou pegar aqui 10 aqui, vai. Vamos tirar esse cara. Então o total é 10. Eu errei, quer dizer, eu acertei 8. Então minha acurácia aqui é de 0,8 ou 80%. Então isso é a acurácia. Mas a acurácia, ela tem um problema. Né? Vamos supor que eu tenho o seguinte, né? Eu tenho um cenário em que eu tenha 2 doenças. Ou, quer dizer, um problema é que eu tenho uma imagem, que eu preciso reconhecer uma doença nessa imagem, e a maior parte dos exemplos são de pessoas saudáveis, sem a doença, que são essas bolinhas que eu estou colocando aqui. E eu tenho dessas aqui que possuem a patologia. Vamos supor que eu tenha 20 não patológicos e 4 patológicos. Então, vamos até deixar mais extremo aqui, né? Que eu tenha 36, vai ficar um número bem bonitinho, que eu tenha 36 não patológicos e 4 patológicos. Então, como é que eu meço isso aqui? Né? Se eu medir a acurácia, então eu quero ver qual foi a acurácia do meu modelo. Né? Eu gerei um classificador. Bom, vamos supor que ele chute todo mundo aqui como sendo não patológico. Quando quer dizer, o meu total é 40. Quantos que eu acertei? Acertei só os não patológicos. Então, 36 sobre 40. Então, se a gente fizer a conta aí, 36 sobre 40 dá 90%. Aí você pode dizer assim, meu classificador tem 90% de acerto. Isso é bom? Bom, na verdade ele é um classificador que não aprendeu nada. Ele aprendeu a dizer que todo mundo não tem a patologia. Então, por isso que a gente tem a contagem de erros e acertos. A gente divide geralmente numa matriz em que eu tenho o seguinte. Bom, eu vou separar esses erros. Eu quero saber dos que são verdadeiros, quer dizer, a gente tem aqui essa coisa de verdadeiro e falso, né? Positivo e negativo. Então essa aqui é a classe positiva e negativa. Da classe que era positiva, quer dizer, os não patológicos, eu posso pôr patológicos aqui, né? Que seja positivo e patológico. Eu tinha 4. Quantos que realmente, né, ficaram positivos? 0. Esses aqui são os true positive, ou os verdadeiros positivos. Então eu tenho 0 de verdadeiros positivos. E nessa sequência eu tenho, bom, dos que eram verdadeiros positivos,
quantos foram classificados erroneamente como negativos? 4. Então esse cara, ele é eles são, né, representa os exemplos que eram para ser positivos e foram classificados como negativos. Depois eu tenho os negativos que foram classificados como positivos, né, quer dizer, esse aqui, então eu tenho 0. E os negativos, que são os não patológicos, que foram classificados como não negativos, 36. Repara que isso aqui soma o total, né? Então, agora a gente vai colocar aqui cada um no seu lugar. Os verdadeiros positivos são aqueles que eram positivos e foram classificados como positivos. Os verdadeiros negativos é os que eram negativos e foram classificados como negativos, são true negative. E esses outros dois é aquele que a gente errou, né? Os falsos positivos é aquele que a gente classifica como positivo, mas era negativo. E os falsos negativos é aquele que foi classificado como negativo, mas era positivo. Então essa relação, essa matriz, ela me dá muito mais informação do que simplesmente a acurácia. Esse erro aqui, ó, os F são todos erros, né? O erro, aqui um pouquinho maior, o FN, o falso negativo, ele está relacionado ao erro que a gente chama de erro do tipo 2. E o falso positivo está relacionado ao erro do tipo 1. E eles são diferentes. Tá? Na área médica, por exemplo, o que você prefere? Um erro de falso positivo ou um erro de falso negativo? Quer dizer, eu prefiro um cenário como esse aqui, que é acertar todo mundo que não tem a doença e errar todo mundo que tem? Não, né? Eu prefiro o contrário. Eu preferia ter cometido um erro de falso positivo. Quer dizer, às vezes eu até pego uma pessoa que não tem a patologia e eu assumo que ela tem, mas aí depois eu investigo e não tem. Do que perder pessoas que têm e perdem, por exemplo, no tratamento. Então, na hora de avaliar, é muito importante vocês considerarem isso aqui. E aí tem medidas que a gente deriva a partir dessa matriz de confusão. Então a gente chama isso aqui de matriz de confusão. São elas, além da acurácia. A acurácia, o que ela é? Né? Quando a gente pega aqui, ela é o true positive, os verdadeiros positivos, mais os verdadeiros negativos, dividido pelo total. Então a gente consegue aqui, né, estimar as diferentes medidas. Então essa é a acurácia. Quando a gente quer, por exemplo, a medida... Deixa eu só olhar aqui, ó. A gente quer a medida de precisão, né? Algumas pessoas às vezes confundem, né? Fala, poxa, a precisão do sistema, né? Fala em termos de precisão. E a precisão não é a mesma coisa que a acurácia. Tá? A gente tem que dividir essas coisas. Muitas vezes eu vejo as pessoas em alguns trabalhos descrever uma coisa como sendo a outra. Tá? Então, precisão e acurácia não é a mesma coisa. Então, a precisão ela vai ser a taxa de falsos positivos dividido pela taxa de falsos positivos mais verdadeiros positivos. Então, aqui a precisão ela só trabalha com os positivos. Tá? A revocação ela mede o contrário aqui, né, o contrapartida da precisão. A revocação ela tem a ver também com a sensibilidade. Ela é igual, na verdade, as duas são iguais. Tá? Na área médica tem muita sensibilidade. E o que ela mede, né, a revocação? Ela mede o total de falsos positivos dividido por todos que deveriam ser positivos. E a especificidade, que também é medida bastante na área médica, é os verdadeiros negativos, né? Ela é a contrapartida aqui da sensibilidade. Então, a especificidade é a taxa de falsos negativos dividido pelo total de negativos, né? A taxa de falsos o total dos negativos que existem mais os falsos positivos. Então a gente tem aqui medidas que são muito importantes para a gente entender melhor qual é o resultado do meu sistema. Tá? E a gente deve sempre considerar todas elas no aprendizado de máquina. Então, finalmente,
Como é que a gente faz um experimento? A gente geralmente tem uma base de dados e a gente quer testar um algoritmo, por exemplo, nessa base de dados. O que a gente faz? Geralmente em aprendizado de máquina a gente gera um modelo. Pode ser um classificador, uma rede neural, qualquer coisa. Qualquer ideia. Então, eu obtenho um modelo a partir de dados S e depois eu tenho que testar a veracidade desse modelo, mas o teste ele tem que vir de um outro conjunto de dados. É fundamental que eles sejam diferentes. E é fundamental que nenhuma escolha para esse modelo venha do teste. Absolutamente nenhuma escolha. Então, o que é o conjunto de treinamento? O que é o conjunto de treinamento? Ele é o conjunto de dados que vão ser utilizados para computar coeficientes e ajustar o modelo. Então, se eu tenho uma rede neural, por exemplo, então eu vou lá, vou treinar uma rede neural. Quantas camadas eu vou usar na rede neural? Eu tenho que tudo que eu for escolher com relação ao modelo tem que vir do treinamento. Tá? Absolutamente tudo. Eu não posso testar no conjunto de teste, voltar e alterar o modelo. O que eu posso fazer? Abrir um conjunto de validação. Então eu tenho um conjunto aqui de treinamento maior, vou chamar ele de S, e aí eu divido ele. Eu pego aqui e gero um S, desculpem aí a qualidade e um V. Então eu posso pegar, por exemplo, 90% para ser treinamento e 10% para validação. E aí eu uso esse de validação para ajustar os parâmetros. Se eu quero, por exemplo, uma rede neural, eu quero encontrar quantos neurônios da rede neural. Eu posso variar a quantidade de neurônios, treinando com S, testando com V. E aí eu encontro, beleza, achei o número de neurônios da rede neural. Ou se eu quero, por exemplo, ajustar os parâmetros do otimizador do método. Ou se eu quero qualquer outra coisa. Tá? Então toda escolha tem que ser feita aqui. Depois que está tudo pronto, que terminou, o modelo está treinado, acabou, eu uso o teste. E aí então eu aplico esse cara no teste e verifico então as medidas adequadas. Então nunca tomem nenhuma decisão com base no teste, senão vocês estão roubando e vazando informação do futuro, de dados futuros. A gente pode fazer isso, dividir treinamento, validação e teste com uma partição fixa, em que eu separo. Eu tenho, geralmente é assim, né? A gente tem um conjuntão de dados aqui, e aí eu particiono ele em treinamento, validação e teste. Quando eu faço isso fixamente, eu tenho o que a gente chama de holdout. A vantagem é a simplicidade. Muitas bases benchmark, bases que já são estabelecidas na literatura, são assim. Mas a desvantagem é que pode ser que esse conjunto não esteja bem representado. Tá? Pode ser que ele não tenha uma boa amostragem do total. Então, qual que é a alternativa? O processo que a gente chama de cross-validation. A gente vai pegar, então, um conjunto completo, no cross-validation, e particionar ele em K subconjuntos. Aqui, para facilitar, eu vou particionar em 3. É muito comum que esse K seja igual a 5 ou 10. Aqui, para facilitar, eu vou fazer 3. Então, o que vão ter esses 3 conjuntos? Vou chamar aqui de A, B e C. Então, são as linhas mesmo, né, da minha base de dados. Então, aqui eu vou fazer K experimentos. Como o K aqui é igual a 3, vou fazer 3 experimentos. No primeiro experimento, eu vou usar A e B como sendo treinamento e o C como sendo teste. Então, eu vou usar aqui os conjuntos A e B como treinamento e o C como teste. E pego aqui e meço, por exemplo, a acurácia, desvio padrão da acurácia, a acurácia, a precisão, a revocação, etc. No segundo experimento, eu vou utilizar o A e o C como sendo do treinamento e o B como sendo o teste. Então agora eu troquei. Né? Reparem aqui, né? O C virou teste, né? No segundo experimento. E o A e o C são treinamento. E no terceiro e último aqui, o C e o B são treinamento e o A é teste. Então, aqui eu representei em vermelho os que são usados para teste e em azul para treinamento.
Reparem que agora, a cada etapa, eu tenho uma parte diferente dos dados que são utilizados para teste. E então eu cubro todo o conjunto de dados que eu possuo com testes. A vantagem, né? Eu consigo agora então pegar, se eu fizesse 3 experimentos aqui, eu posso calcular a média, por exemplo, da acurácia, a média da precisão e da revocação, da sensibilidade e da especificidade e o desvio padrão. E aí eu posso, por exemplo, aplicar um teste de hipótese em cima disso, para ver se 2 métodos são melhores, um tem a média melhor do que a outra. A desvantagem, funciona melhor com um conjunto de dados grandes e exige mais tempo de processamento. Mas sempre que possível, a gente faz esse tipo de método. Então agora eu tenho alguns exemplos aqui que vocês podem pensar, né, vocês podem encaixar aqui esses casos nos seus exemplos. Eu não vou citar aqui os exemplos depois, que já ficou bastante grande aqui a aula, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Está aqui o meu site, meu e-mail é moacir@smc.usp.br. Muito obrigado aqui pelo espaço e sucesso aí nas pesquisas de vocês.